Bom, meus 4 avós assinaram ata de fundação da Sociedade Libanesa, então eu nasci aqui dentro. Meu pai e minha mãe foram os que fizeram a primeira comenda do Sheik, que já dura mais de 40 anos. Então eu nasci aqui dentro. Eu acho que todo mundo, todas as diretorias que passaram, cada um somou um degrau, cada um foi um degrau para a gente atingir o patamar que nós estamos hoje. A Sociedade Libanesa é uma sociedade de origem étnica do Líbano, e depois a Sociedade Síria entrou para cá também. A Sociedade Síria está dentro da Sociedade Libanesa hoje. Mas é uma sociedade aberta, onde não se discute religião, política e nem futebol. Então aqui todo mundo tem liberdade para falar o que achar que tiver que falar, e o clube não tem participação nenhuma em nenhuma dessas peculiaridades de religião e partido, origem, tudo isso aí. É uma sociedade aberta. É que ela é uma sociedade aberta, mas a origem nossa permanece, que a origem é a família libanesa. Muito em cima, em torno de uma mesa de comida, de refeições. Então a família libanesa continua sendo a grande frequentadora da sociedade libanesa, pelo restaurante e pelos ambientes que nós temos aqui. Como eu te disse, isso aqui é uma sucessão de doações de várias pessoas na diretoria e na presidência do clube. A maioria das árvores que tu está enxergando aqui, fui eu que trouxe na minha caminhonete para ser plantado aqui, em 1883, 84. Eu fui presidente de 2005 a 2009, onde a gente escreveu aquele livro dos 70 anos da Sociedade Libanesa. De 2003 a 2005, eu fui vice-presidente do Amir, onde a gente começou a construção da quadra 7 do restaurante Monte Líbano. Depois, na gestão do Calil, a gente aumentou esse avancê aqui do Salão Monte Líbano, restaurante Monte Líbano. A gente administrou também. E na minha gestão a gente aumentou 90 lugares no salão principal do clube, seguindo as orientações e as linhas originais criadas pelo arquiteto Emílio Beredi. Então a gente seguiu dentro do mesmo padrão. Isso é um foco da diretoria, a gente discute muito isso. O que a gente busca hoje para perenizar o clube? Que crianças frequentem o clube. Se as crianças frequentarem aqui, nós vamos ter perenidade. Por isso que a gente tem muitos esportes, como tênis, beach tênis, pádel, futebol principalmente. Tem escola de jiu-jitsu e escola de dança para as meninas. A gente tenta trazer crianças para cá para se habituem à convivência dentro do clube. Essa é uma estratégia da diretoria, e isso vem permanecendo há muitos anos. A libanesa, para mim, é o dia a dia. Meus filhos se criaram na beira dessa piscina, tinham um cinamomo aqui na beira, que a gente ficava todo sábado e domingo aqui embaixo. A gente descia para fazer o churrasco, quando estava pronto, as famílias desciam. A carne era comunitária, cada um trazia a sua e alguns assavam, e esse espírito permanece até hoje. Aquele salão foi construído em cima de galetos, que a gente fazia galeto para angariar fundos para construir o salão, e todas as obras aqui foram feitas em comunidade. Isso é o que consegue permanecer a sociedade libanesa ativa até hoje. Hoje a estratégia é um pouco diferente, a gente tem que abrir um pouco o leque com outras atividades para conseguir fazer o clube se manter estável. Nós temos hoje no clube 11 funcionários, a gente mantém um parque de 2,7 hectares, são 2.700 metros, a gente mantém isso com 11 funcionários do clube. Então a gente está muito atento às contas do clube. E hoje o clube é superavitário graças à soma de todas as diretorias que ocorreram aqui no clube. Bom, eu fui atrás dessa informação, porque o meu avô era chamado de turco e ele odiava ser chamado de turco. E aí a gente, quando contratou a escritora, a Schilling, para escrever o livro dos 70 anos da libanesa, a gente pegou documentos dos imigrantes que vieram do Líbano. Então meus avós eram chamados de turcos e eles detestavam, porque a Turquia, quando eles vieram de lá no início do século passado, era opressora, era dominante da Síria e do Líbano. Então o passaporte era emitido em nome da Turquia e eles eram libaneses e sírios. Então eles chegavam aqui contrariados com aquele passaporte com carimbo turco. Por isso que o meu apelido até hoje é Turquinho. Por quê? Porque todo mundo chama o libanês e o sírio de turco. E eu tive a oportunidade de ir ao Líbano onde eles nasceram. E aí eu entendi o porquê que eles vieram para cá. As condições de vida deles lá eram muito precárias, de sobrevivência. E uma coisa que a gente chama a atenção também é a motivação deles virem para cá. A minha bisavó veio para cá mascatear. Depois mandou vir 2 filhos, que são meus avós. Depois mandou vir a filha. Já não veio a filha, veio a sobrinha da filha, que a filha tinha casado, que é a minha outra avó.
Então, normalmente, no início, as famílias casavam entre si. Então, há muitos parentes, por isso que todo mundo é chamado de primo. O Líbano é um país pequeno. O Líbano tem o tamanho da Lagoa dos Patos e o formato da Lagoa dos Patos, mais uma similaridade com o Rio Grande do Sul. Em 2009, nós tínhamos 700 mil descendentes libaneses no Rio Grande do Sul. Hoje, a população de descendentes libaneses no Brasil é maior do que a população no Líbano, praticamente dobra. Eu entendi muitas coisas que eles falavam que eu achava que era o bairrismo. A minha avó dizia que a fruta mais doce que tinha era do Líbano, que o morango mais doce era de lá, que a melancia mais doce era de lá. Primeira refeição que eu fiz no Líbano, eu pedi para o dono do restaurante que nos serviu um buffet de comida árabe, que ele nos trouxesse algumas frutas para eu provar. Qual não foi a minha surpresa que ele montou atrás de nós uma mesa só com as frutas do Líbano. E aí eu entendi que realmente as frutas no Líbano são mais doces e mais gostosas que aqui. A minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, e aí eu fui tentar investigar para saber o porquê. Tem explicações técnicas. A alcalinidade do solo é um solo calcário, luminosidade e insolação, e as águas de irrigação que vêm do degelo do Monte Líbano, que irriga todas essas culturas. Então, realmente, as frutas lá têm um teor de açúcar ou de BRICS mais alto que no Brasil. A sociedade libanesa é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. Todo mundo de origem libanesa ou não está em casa aqui. A convivência, hoje a gente tem uma relação muito próxima de todos os libaneses que passaram pela sociedade. Infelizmente, alguns já faleceram, mas eu que fiz o gramado aqui, na época eu plantei o gramado, e eu não me atrevo a mexer nesse gramado aqui, porque aqui tem as cinzas de muitos libaneses que trabalharam aqui, estão nesse gramado aqui, que as famílias bem soltam e não falam para ninguém, porque aqui o libanês acha que é a casa dele, que a libanesa sempre foi um clube de doação dos libaneses. Ninguém nunca ganhou para trabalhar pela libanesa. Isso é o que mantém ela viva e que vai perenizar para o resto da vida, espero.